Cresci no que você poderia considerar uma casa mal assombrada. Era novinha em folha quando nos mudamos nos anos 90, mas ficava em uma área rural onde houve batalhas e provavelmente a presença de nativos americanos. Estar em uma casa mal assombrada não significava que coisas acontecessem todos os dias, mas havia alguns incidentes estranhos. Na maioria das vezes, era direcionado à minha mãe. Acho que isso acontecia porque ela era mais receptiva a isso, ela não se assustava fácil e estava quase que animada com isso. Meu pai simplesmente ignorava, dizendo que nada estava acontecendo. A maioria das coisas no começo eram leves. A TV brigava com você pelo volume, enquanto você aumentava o volume, ela ia para o mudo, como se tivesse vida própria. Minha mãe estava segurando o único controle da TV, assistindo enquanto a TV brigava com ela pelo volume. Havia uma sensação de algo pesado pulando na cama à noite. Barulhos de passos. Coisas assim. Moramos lá por um período de 19 anos, e parecia que, com o tempo, tudo ficava mais violento. Minha mãe passou a ser alvo das manifestações mais violentas, já acordou à noite como se tivesse algo a enforcando, objetos foram arremessados pela sala. Em outra ocasião, viu uma garota pálida, magra, que passou como um vulto, correndo pelas escadas com uma velocidade sobrenatural antes de desaparecer no corredor escuro. O mais estranho? A menina se parecia muito com minha irmã, ela foi investigar pensando que algo estava errado, mas não encontrou ninguém lá e minha irmã estava na cama dormindo. Convencida de que poderia se comunicar com o que habitava a casa, minha mãe resolveu comprar uma tábua Ouija. Ela encontrou uma peça antiga e desgastada no eBay, como se quisesse algo que já tivesse uma história própria. Uma decisão que, mais tarde, todos lamentaríamos. Eu era adolescente na época e pensei, inferno, não, deixa isso pra lá. Me recusei a jogar, assim como todos na casa, então ela estava jogando sozinha. Na verdade, achei que ela estava ficando louca nesse período porque ela estava ficando obcecada com isso, como se estivesse possuída. É tão bizarro pensar nisso agora, mas era como se ela estivesse levando essa tábua Ouija no carro, para o jantar. Ela precisava dela com ela para onde quer que fosse. Carregava até para o banheiro. Logo, ela começou a agir como se soubesse de segredos que ninguém havia contado. Eu sei o que você fez, dizia em um tom que parecia tanto acusador quanto assombrado. Era como se não fosse mais a mesma pessoa, e isso estava nos assustando mais do que os eventos sobrenaturais. Era tão estranho, achei que ela estava 100% perdendo a cabeça e talvez nem fosse paranormal. Mas, um mês depois disso, com todos cansados dela e pensando que ela estava ficando louca, algo a assustou. Não sei o que foi, mas um dia ela disse, eu não vou mais jogar. Não tenho ideia do que aconteceu, mas ela estava convencida de que era um demônio e ela só havia dito que, a coisa que ela conversava começou a mudar, falando e fazendo coisas desagradáveis. Estávamos convencidos de que a aparição da garotinha era apenas uma isca de um tipo de demônio, para que parecesse não ameaçador e deixasse minha mãe intrigada, pois ela amava crianças e amava ser mãe. A casa parecia ter mudado muito para pior depois disso, em termos de atividade. Portas começaram a bater à noite. A noite toda. Nós simplesmente dizíamos que era como se o ar estivesse circulando mal. Minha irmã e eu estávamos em cima, no quarto que compartilhávamos, e estávamos apenas conversando na cama. Ouvimos o que parecia alguém martelando a parede tarde da noite, talvez 4 ou 5 pancadas fortes lá embaixo. Não era incomum minha mãe estar fazendo algum projeto até tarde da noite, pois ela tinha um tipo de horário de sono desordenado e ficava acordada a todas as horas às vezes. Na manhã seguinte, minha mãe disse, o que diabos vocês estavam fazendo ontem à noite? E nós olhamos para ela tipo, hein? Não foi você? Ela disse que não só estava batendo, mas raspando, como se alguém estivesse pegando uma cadeira e raspando no teto dela. Tudo o que eu ouvi foram os estrondos. Ambas pensamos que era de áreas diferentes da casa. Minha irmã estava na cama dormindo quando a porta rangeu alto para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Seu pensamento inicial foi vento e que a janela estava aberta. Ela se lembrou de tê-la fechado na noite anterior e sentou-se ereta olhando para a porta se movendo sozinha para frente e para trás, para frente e para trás. Ela gritou, vá embora, fantasma! E parou. Então, o que aconteceu comigo pessoalmente? Eu não tive tantas experiências pessoais porque eu era muito pouco receptiva e não queria fantasmas. Também meio que achava que talvez eles não fossem reais, talvez minha mãe fosse muito imaginativa. Uma espécie de negação contínua. Com o passar do tempo, parecia que a presença ficava mais forte e ativa.
Era tarde da noite, a família inteira estava em cima assistindo a um filme na sala de estar que transformamos em uma sala de cinema. Íamos assistir a outro filme, então eu me levantei, desci para a cozinha para pegar um pouco de suco. Passei pelo corredor ou mesmo onde a garota desapareceu, e, honestamente, mesmo quando criança, aquele corredor me assustava um pouco, não sei porquê, era meio como o iluminado, onde você olha para ele e sente que está sendo observado ou, mais apropriadamente, assediado, porque parece uma intenção violenta na sensação de ser observado. Eu nunca gostei desse corredor. Mas não estou pensando muito além de pegar suco e voltar. Coloquei a caixa de suco, pegando um copo. Ao olhar para frente, no final da bancada, estava a lata de lixo. Minha mãe tinha pendurado essa cortina de contas pesada para disfarçar a lata de lixo, eu acho. Mas essa cortina de contas era pesada, tinha um certo peso. Estou despejando o suco e essa cortina se abre como se alguém a tivesse batido com força, como se a tivesse socado. Estou apenas olhando para essa cortina e assistindo ela balançar, sentindo-me um pouco assustada e não conseguindo pensar ou ver uma razão lógica para isso acontecer. Nada caiu sobre ela ou algo assim. Não sei se imaginei isso ou não porque agora estava assustada, mas juro que vi uma sombra negra, escura correr pelo canto do meu olho para aquela área maldita do corredor. Eu apenas terminei de pegar meu suco e subi calmamente, mas muito rapidamente. Acabamos indo a um padre. Eu sei que parece uma história de ficção, e eu também pensaria, mas só tem como sentir essas coisas ao passar por alguma experiência assim. O padre deu alguns conselhos sobre a tábua Ouija. Ele ficou um pouco assustado ao ouvir os eventos que contamos. Minha mãe compartilhou seus eventos mais violentos que ocorreram. Ele nos deu o conselho de cortar a tábua em 7 pedaços e queimá-la longe da casa e nos deu água benta. Acabamos colocando o fogão no quintal. Meu pai disse, ok, vamos cozinhar a coisa. Ele estava cansado da obsessão da minha mãe com ela, então cortamos em 7 pedaços e queimamos. Assim que queimamos, as brasas subiram e começou a nevar. Isso não era comum na área e era raro de ver, então foi uma coincidência muito estranha ou talvez estivesse conectado, não sei. A atividade diminuiu por um tempo, mas depois pareceu retornar com minha mãe ouvindo alguém chamando seu nome e meu pai finalmente viu sua primeira sombra fantasma depois de todos os anos em que negou que era assombrada. Mas é isso. Nos mudamos pouco depois. Moramos em uma casa agora que eu não consideraria assombrada de forma alguma. Houve talvez 1 a 3 ocorrências desde que moramos aqui há alguns anos. Pode ser fantasmas ou talvez por conta das nossas experiências, ficamos em um estado de alerta. Mesmo que haja fantasmas aqui, a atividade é mínima comparada àquela casa velha.